Olá, nós vamos apresentar o trabalho de conforto lumínico sobre o arquiteto João Figueiras Lima. Ele é popularmente conhecido como Lelé. Ele nasceu no Rio de Janeiro no ano 32 e formou-se arquiteto urbanista pela atual UFRJ. Ele colaborou na construção de Brasília, sendo assim, a maioria das suas obras estão nessa cidade e também no Nordeste do Brasil. Ele se destacou pelo interesse na racionalização e industrialização da arquitetura, além dos vários projetos produzidos na área da saúde. Também se destaca na busca pelo conforto térmico lumínico nos seus projetos, utilizando várias estratégias e se tornando uma referência nessa área. Aqui estão alguns dos principais projetos produzidos por ele, dentre eles alguns hospitais e centros administrativos. O primeiro projeto é o Memorial Darcy Ribeiro, ele está localizado em Brasília, dentro do campus da UNB, por isso é considerado uma edificação educacional. O ano da construção é 2010 e sua área construída é de 2.454 metros quadrados e a área do terreno de 3.235 metros quadrados. Sua latitude de menos 15,86 e aqui na imagem podemos ver o campus da UNB e na lateral o projeto. A edificação é circular, possui 2 pavimentos ocupados por várias salas e um jardim central com pé direito duplo. O edifício é circundado por um espelho d'água, possui um auditório acoplado e várias estratégias de conforto. O projeto foi construído para guardar os livros e os documentos do antropólogo e político Darcy Ribeiro. Nas estratégias de iluminação existe uma claraboia com telhas de policarbonato, isso faz com que a luz natural entre de forma indireta na edificação, e esse jardim central faz com que ela se espalhe tanto no primeiro quanto no segundo pavimento. Além disso, existe uma iluminação lateral que serve para iluminar essas salas que estão mais nas extremidades do primeiro pavimento, e existe um brise para que ajude no sombreamento. Também foi pensado na iluminação do auditório, ele possui tanto brises horizontais como verticais, isso faz com que esse local tenha uma boa iluminação natural. Através da implantação e carta solar, a gente percebe que a entrada está para o norte, o auditório para o sul e as laterais leste e oeste. Porém, como é um edifício circular, a luz ela entra de forma muito ampla nesse espaço. Daí a importância, de todas essas estratégias que o Lelé usou. No cheios e vazios da mesma forma. Os vazios eles ocupam 40%, que é um número bem grande. Esses vazios seria por onde a luz está entrando. Então, como ele utilizou bem essas estratégias. A ventilação, ele também usou de forma muito inteligente. O ar fresco ele entra nesse primeiro pavimento e ele passa por esse lago que circunda a edificação, o que é uma estratégia muito importante, porque Brasília é um local muito seco e tanto o lago quanto esse jardim central faz com que isso se amenize, E também a claraboia tem um papel muito importante porque ela retira o ar quente de dentro da edificação, que é o chamado efeito chaminé. Então, através de todas essas estratégias, tanto de ventilação como iluminação, a gente percebe que esse projeto ele pode ser utilizado como um exemplo mesmo, na área do conforto. O segundo projeto escolhido é o Hospital do Aparelho Locomotor Sara Kubitschek. Ele fica localizado na cidade de Salvador, local que tem uma altitude de menos 12,9. A edificação é hospitalar e teve seus anos de construção entre 1991 a 94. A área construída é de 27 mil metros quadrados e a área do terreno, cerca de 128 mil metros quadrados. A unidade faz parte da rede de hospitais Sara Kubitschek, que se destacam pela integração harmônica entre o projeto arquitetônico e as necessidades médicas e terapêuticas de uma edificação hospitalar. Sendo assim, os espaços se tornaram mais agradáveis e humanizados, ajudando no processo de recuperação e cura dos pacientes. Aqui estão algumas estratégias de conforto térmico e lumínico utilizadas no projeto, como o sistema de climatização passivo, o sistema de shades e os vários espaços abertos com vegetação utilizados. A iluminação zenital ocorre em praticamente toda a edificação, pelo sistema de shades. O modelo possui uma peça metálica que funciona como brise soleil, protegendo os ambientes internos da radiação solar direta. As coberturas dos shades são acrescentadas a cada certa distância, que prolongam a cobertura curva e entre elas são dispostas fileiras paralelas de brises horizontais. Implantação e carta solar. Com a entrada da edificação voltada para Nordeste, mantém todo o sol da manhã ao início da tarde, durante o ano todo.
tendo seus sheds assim voltado para sudoeste, captando toda a radiação do meio para o fim da tarde. Na ventilação, como o formato curvo do shed direciona o vento para baixo, em sentido perpendicular à face superior do seguinte shed, cria-se assim uma área de turbulência e de divisão do fluxo, onde uma parte continua beirando a superfície do seguinte shed e a outra cria um fluxo para dentro do ambiente, que se intensifica no próximo shed. Nesse caso, colocar uma abertura na parte superior do shed provocaria que o ar saísse com maior velocidade devido ao diferencial de pressão. Cheios e vazios. Por ser uma edificação com fim hospitalar, irá conter fechamentos laterais em algumas elevações, mesmo assim, mantendo seu propósito de ser o melhor exemplo de dispositivo e soluções arquitetônicas que incorporam a luz natural e o vento aos ambientes internos, contendo nessa elevação 85% de cheios. O fechamento interno da abertura é feito por dois módulos verticais de esquadrias. O inferior, em geral, uma veneziana metálica e o superior, um basculante de vidro. Porém, em certos ambientes, ambos os módulos são basculantes de vidro, permitindo a completa interrupção da ventilação, mas sem privar o espaço de iluminação. Aqui, as nossas principais referências.